Qual o dragão do mar? Macron. Celso, joga teu francês aí. Difícil. Aperta traduzir tweet que eu ajudo. Se ele jogou, ele falou embaixo ali, tem embaixo ali. Aperta aí, traduzir tweet. Para meu francês funcionar. Eu acho que logo abaixo tem. Aí. Parabéns, querido Lula, por sua eleição que abre uma nova página na história do Brasil. Juntos uniremos forças para enfrentar os muitos desafios comuns e renovar o vínculo de amizade entre os nossos dois países. Macron, que foi uma das primeiras vítimas da política, né, externa de Bolsonaro, de Ernesto, né, Ernesto Araújo, um verme que está recolhido a insignificância de seu ser, que assim se mantenha, assim a gente espera, tá? Pior chanceler da história do Brasil, conseguiu traçar uma política externa onde o objetivo era o Brasil ser um pária, ou seja, um imbecil que não tem ideia do valor e da função do cargo que ele ocupou miseravelmente por tanto tempo. Aquele verme que volte a ser insignificante como sempre foi. Aí, Alberto Fernandes, presidente da Argentina, parabéns a Lula, sua vitória abre um novo tempo para a história da América Latina, um tempo de esperança e futuro que começa hoje. Aqui você tem um parceiro para trabalhar e sonhar alto com a boa vida dos nossos povos. Rodrigo, vê se tu acha aí. Eu vou mandar para você aqui. Ganhou Lula. Esse, Andrés Manuel. Bendito seja o povo do Brasil. Haverá igualdade e humanismo. Eu vou mandar aqui para tu. Celso, e esse reconhecimento... Esse reconhecimento, ele é muito importante, tá? Sim. Porque, veja só, estamos falando de Jair Bolsonaro, ainda em silêncio. Uhum. Ainda sem reconhecer derrota, ainda sem falar nada. Então é muito importante os apoios internacionais irem chegando, os reconhecimentos da vitória irem chegando, porque vai distanciando, né, mostrar o tamanho do trabalho que Bolsonaro teria para dar um golpe. Eu comentei contigo acho que por chat, por mensagem, que o que me tranquilizava em relação ao golpe é o fato de os Estados Unidos não estarem apoiando Jair Bolsonaro, né? E 100% dos golpes na América Latina aconteceram com apoio dos Estados Unidos. Isso aí já dá relativa tranquilidade. Esse vídeo é muito bacana. Esse vídeo é de Boric, da vitória de Boric no Chile, que foi também o Brasil enfrentando, a América Latina enfrentando mais uma possibilidade de ditadura. E eu acho essa música do caralho. El ponga triunfar, la mejor manera de lograr que está nuestra felicidad. Essa parte é do caralho. Esse vídeo me deu muita força em momentos foda, viu, velho? O povo unido jamais será vencido. É isso. É isso. Contra o fascismo, o povo. Eu tô desacelerando ainda, bicho. Eu também. Tá com minha papo todinha aqui. O nome dessa música é O Povo Unido Jamais Será Vencido, Lucas. Celso, a vida não é partir daquele negócio, tipo aqueles memes. Lembra que teve no aí botam uma foto de uma cidade toda moderna, um discurso e tal, assim, aí todo mundo feliz numa sala, tipo, a partir de segunda-feira, ou a partir da posse de Lula, é o Brasil feliz de novo, é o melhor país do mundo. Não é isso, não.
é um país normal, pô, com seus problemas, mas problemas normais dentro de um país, com a forma como o Brasil cresceu, com a forma como o Brasil chegou até aqui. E não um país com novos problemas a partir da cabeça de um devaneio de um ser qualquer. Não vai ser, o país não vai prosperar, melhorará, se recuperará de forma imediata, a partir da posse de algumas coisas vão ser feitas naturalmente, que todo mundo espera, mas não é assim. A partir de segunda-feira é outro Brasil. Agora passou um Ctrl Shift, Shift, sei lá qual é, para dar um brilho na cor no Photoshop. Não, dá um brilho no Photoshop. Não é assim. Mas a gente vai viver numa normalidade. Não tá para ser uma normalidade onde, na véspera da eleição, o atual presidente, agora ex-presidente de exercício, ele dá para tentar ganhar o eleitorado, porque nem essas pessoas que não acreditavam, a galera não comprou essa ideia, de que ele tem um compromisso em não ampliar o STF. Olha as ideias, porra. Era isso que a gente tava enchendo de poder uma figura assim. Primeiro, que não é para encher de poder nenhuma figura. Assim, o cara faz o presidente, o cara vira presidente, terminou, sai, vai curtir a vida, não. Não é ficar enchendo, endeusando. Era isso que o Brasil estava fazendo com um cara que não fazia menos sentido para fazer algo desse tipo, que já seria errado de todo jeito. Então, assim, não sei se a partir de agora todo mundo vai ter emprego, todo mundo vai ganhar mais, todo mundo vai viajar, todo mundo. Porra, tomara que todo mundo tenha isso. Mas se parte das pessoas passarem a ter isso de forma mais regular, sem ser de forma artificial, como uma gasolina, abaixou a gasolina, com todo mundo sabendo que é um aumento artificial, com outras questões, como o empréstimo consignado, um crédito artificial na mão de pessoas que de repente podem ter problemas pesados para pagar esse crédito. Tendência é essa, mestre. Assim, sem ser um crescimento artificial, um crescimento natural, um crescimento correto, porque isso já aconteceu. Essa é a primeira vez que eu voto. É uma coisa que eu me dei conta agora. Essa é a primeira vez que o meu voto para presidente ganha. Porque eu não votei Lula nos 2 primeiros mandatos dele, não votei Dilma. Fazia tempo que eu não ganhava eleiçãozinha, exatamente. Não, federal. A tua provavelmente foi de Fernando Henrique 98, né? Foi a primeira. Mas depois eu não votei, eu era menor de idade ainda. Então, assim, nas eleições para presidente, eu perdi todas, no segundo turno, algumas. E essa é a primeira vez que eu venci. Então, a questão não é ganhar ou perder. A questão é de reconhecer avanços concretos. Eu estou dizendo isso porque eu não votei em Lula, mesmo com Lula ter nem na reeleição de Lula. Mas é porque, de repente, naquele momento, e aí eu estou falando do Cássio. Fred, diminui tua televisão aí. Aquele Lula de 15 anos, aquele Cássio de 15 anos atrás. Eu posso até pensar diferente hoje, mas era uma pessoa diferente há 15 anos, mais jovem, com outra cabeça, com tudo. Então, mesmo Lula sendo uma figura de aprovação altíssima, com o Brasil crescendo naquele ritmo, eu ainda votei em Geraldo. Mas isso não significa, mesmo naquela época, que eu não reconhecesse que naquela época que havia os avanços. E são os avanços daqueles 15 anos que fizeram que parte dessas pessoas voltassem agora. Então, se parte daquilo conseguir voltar até agora, o Brasil vai ter um crescimento correto. Não um crescimento artificial, não um crescimento pautado com tanto ódio, com tudo é arma, com tudo subjugar o outro de uma forma mais bizarra possível. Não. É voltar para a normalidade. Velho. Então, eu estou feliz por isso. Assim. Não é feliz porque a partir de agora o Brasil vai virar um puta de país, não é isso não. Mas voltar à normalidade. A própria galera que acompanha a gente no chat já falou isso. São 4 anos surreais, pô. Arthur está dizendo apertado, mas vale lembrar tudo que Lula enfrentou. Arthur, claro que a gente lembra aqui, pelo amor de Deus, veja só. É o sistema. O Bolsonaro, ele diz que é o antissistema, mas só um maluco, e parte da galera que acredita é maluco. O cara que é o presidente diz que é antissistema, assim, pelo amor de Deus, ele é o sistema. Assim, ele é a máquina. Assim, ele tem a máquina que é a parte fundamental do que é o coração do sistema. Exatamente. Fred, esse cara, Picasso, tu acha que a Polícia Rodoviária Federal hoje teria saído de onde estava para fazer o que fez? Porra, não, claro, pelo amor de Deus. É o poder de estar no governo, de fazer um movimento como esse, pô, de tentar barreirar a situação. Né? É aquela coisa, ele tinha o juiz, entendeu? O ato era dele. Já estava apitando a favor dele. E aí agora a situação, mesmo com o ato comprado. O que é que ele não tinha? Ele realmente não tinha os artistas, a grande maioria dos artistas. Isso. Ele não tinha os principais veículos de comunicação do país, tá? E basicamente, o que ele não tinha era isso. O que ele chama de sistema é
os artistas, os maiores artistas do país, ele tinha ali um universo ali de sertanejos, né? Alexandre de Moraes, que era um inimigo declarado. Pronto, E ele tinha um TSE que não era simpático a ele, né? Digamos assim. Mas assim, né? Naquilo que ele queria fazer de jogo sujo. Nos absurdos, exatamente. Porque o TSE também deixou passar o derrame de dinheiro como se nada. Exatamente. O TSE foi duro nos absurdos extremos, porra. Sim. Porque assim, o absurdo... Porque, o detalhe, aquele consignado, a antecipação do Vale Taxista, tudo para novembro, é um crime sem precedente, porra. É um crime sem precedente. Tá? É um crime sem precedente, muito grave mesmo. Deixa eu ler aqui o Davi Castro, ou David Castro, tá? Meu pai não pôde ver, mas eu estou comendo água aqui por ele. Não vai mudar tudo de uma vez, de uma hora para outra. Mas já mudou o astral. Passamos a ser gente nova. É isso mesmo. Para muitas pessoas vai ter uma decepção. O primeiro passo era muito importante. O primeiro passo era muito importante. Era muito importante. Não vai acabar da noite. Primeiro, o Brasil não vai virar o Mar de Rosas da noite para o dia. Claro que não vai virar. E também, essa célula bolsonarista, ela vai seguir assim, infernizando, porém, com menos poder, com menos ramificações. E dessa forma a gente vai conseguir respirar mais e o país vai respirar mais. Vamos lá, Sérgio Moro, tá? A democracia é assim. O resultado de uma eleição não pode superar o dever da responsabilidade que temos com o Brasil. Vamos trabalhar pela união dos que querem o bem do país. Estarei sempre do lado do que é certo. Estarei na oposição em 2023, respeitando a vontade dos paranaenses. Tá? Sérgio Moro tem uma mensagem final digna. Tá? Uma mensagem final que se espera de quem respeita a democracia. Ele é um cara, um juiz que teve um sério comprometimento no seu trabalho. E se você voltar, para quem assiste o podcast há menos tempo, ou na época que nem assistia, só ouvia, se você voltar em algumas temporadas, você vai ouvir eu, Cássio, defendendo parte do trabalho de Moro. E quando a Vaza Jato começa, eu tava viajando nesse momento, e eu lembro que eu ouvi um programa concordando com o Cássio sozinho, discutindo com o João, com o Celso. Quer dizer, não é porque tem o erro de Moro, claro, o erro de Moro, que desacredita de tudo que foi investigado, tá? Agora, é um cara que se perdeu completamente. É um juiz que mostrou, tudo que foi vazado mostrou que ele enfiou os pés pelas mãos, forçou provas, tentou antecipar, acelerar ou até transformar Lula no alvo maior do que a investigação permitia. Eu não acho que Lula é inocente. Eu acho que Lula tem sim ligação direta com crimes que aconteceram no Petrolão. Agora, se você não tem provas concretas, infelizmente, você não pode forçar um julgamento sem que o acusado tenha o pleno direito de defesa. Eu, Minhoca, você que está vendo, ninguém queria, ninguém aqui. E foi isso o que me fez virar a minha visão sobre isso. Nenhum de nós aceitaria para um julgamento, qualquer que seja, um julgamento de, eu tenho uma batida de trânsito. Ninguém aceitaria o resultado de um julgamento sabendo que o promotor e o juiz conversavam sobre a sentença, sobre como lhe prejudicar. Então, Moro... e aí ele piora a situação dele quando ele vai para o governo, quando ele vira ministro, quando ele sai do governo por um motivo gravíssimo, ele denuncia um motivo gravíssimo, tá? E aí ele, no final da eleição, porque estava numa situação que as pesquisas mostravam uma situação muito difícil na corrida para o Senado, ele abraça de novo Bolsonaro e nesse segundo turno voltou a ser um cachorrinho de Bolsonaro. Mas pelo menos na derrota, ele já é mais um. Eu sei, o Joe Biden, né? Já é mais um. Não é isso, não. Na verdade, eu ia complementar o que você falou, na verdade, aí. Eu acho que é o Trudeau aí. Na verdade, o que eu ia falar sobre o Moro, o Moro ele tem ele transforma essa trajetória do Lula mais histórica ainda na história política brasileira, né? Porque ele é o responsável direto pela prisão de Lula,
Lula consegue ser, obviamente, né, retirado de todo o processo, de toda essa situação, para chegar exatamente nessa eleição e voltar a ser presidente da República. Então, o papel do Moro, na verdade, ele vai entrar muito na história política do país por essa questão de tirar Lula da campanha, de prender Lula, ele praticamente ser achacalhado, praticamente, né, ele foi o componente direto para tirar Lula da última eleição, se alia ao candidato mais beneficiado, no caso a Bolsonaro, sai da maneira que sai, retorna para o lado do qual ele foi escorraçado e perde essa eleição. Então, para Moro, ele vai ter um capítulo muito importante nessa trajetória do próprio Lula, né? Politicamente, de eleito, por tudo que ele viveu ali nos anos, final dos anos 80 para os anos 90, eleito, reeleito, sai, né? Coloca aquela situação, acaba, como você citando, aquela questão do mensalão, a questão do petrolão, e ainda volta para essa situação, muito por conta também de Sérgio Moro tendo participado disso. Isso.